Até porque viver mais de 100 anos não depende só de dieta, exercício ou modismos de longevidade. Pelo menos é o que um estudo publicado da USP aponta. De acordo com os pesquisadores, o maior segredo da vida longa pode estar na diversidade genética. Essa é novidade para mim. Para explicar o que de fato importa para envelhecer com qualidade, a gente conversa agora com o Paulo Camis, que é médico geriatra e professor da Universidade de São Paulo. Doutor Paulo, uma alegria recebê-lo aqui no Link TMC. E já começo perguntando aí sobre a história da diversidade genética. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais por que a diversidade é um dos principais segredos aí, ou pode ser um dos principais segredos para a vida longa. Ótima tarde para você. Bom, Peito, ótima tarde a todos. Então, já desconfiava, tá, que os negros seriam vamos chamar assim, de uma raça muito boa por conta da miscigenação. Porque já existe um conceito na medicina. Quanto mais miscigenados nós formos, mais saudáveis seremos. Isso agora, calhar com esse estudo aí da Maia, foi muito feliz esse estudo, né? Até porque todas as pessoas têm visto o documentário daquelas regiões em que tem pessoas muito longevas, que são as Blue Zones. Esse estudo das duas meio que caiu nisso recentemente, por causa de muitos vieses aí de pesquisa. E esse da Maiana foi fenomenal, né? Então, está mostrando que os brasileiros eles aqueles que já passaram de 10 anos, inclusive não tiveram toda a assistência médica necessária, nem a dieta que as pessoas nessas Blue Zones fazem, muito azeite, muito exercício, muito não sei o que, alguns tinham até sobrepeso e estão aí, né? E vai explicar. O brasileiro ainda vai ser muito estudado, pelo visto. Doutor, a gente vai fazer o seguinte, a internet, o sinal está um pouco ruim, está cortando, é super importante do que você está falando, mas a gente quer ouvir na íntegra. Então vamos fazer o seguinte, a gente volta aqui para o estúdio, o pessoal ali da produção vai tentar restabelecer o contato, ver se de repente pega um 5G, né, um Wi-Fi, e daqui a pouco a gente volta para falar desse estudo, então muito bacana, né, da USP, que apontou pistas para longevidade no Brasil. Quando ele fala de Blue Zones, né, Tomás, eu lembro do Japão, que enfim, as pessoas lá vivem muito tempo, e pelo que eu estou vendo aqui, os brasileiros têm vivido muito também graças a essa mistura da população. E o doutor cita que em algumas Blue Zones existem algumas explicações, né? Como, por exemplo, a alimentação, por exemplo, quem come muito, quem inclui, né, o azeite na dieta diária e acaba consumindo bastante esse alimento, enfim. E nesse caso, pelo que eu entendi, né, deu umas picotadinhas o discurso, né, a explicação do Dr. Paulo, mas pelo que eu entendi, nesse caso, né, a genética é a única razão, né? A miscigenação, enfim, essa mistura acaba sendo a única razão. Não existem outros fatores que acabem colaborando para que as pessoas cheguem aí a mais de 100 anos. Olha só, muito Tomás, interessante que isso. curioso. O Brasil tem hoje 3 dos 10 supercentenários mais longevos do mundo. Então a gente tem o homem mais velho ainda vivo, nascido em 5 de outubro de 1912. Antes da Primeira Guerra. Então é super interessante. Eu não tinha imaginado isso, que o Brasil realmente era um lugar em que se vive muito. Se tornou um lugar em que se vive muito. Então, esse estudo publicado na revista Genomic Psychiatry, ou Psiquiatria Genômica, né? E foi assinado por esses pesquisadores da Universidade de São Paulo. É uma análise que acompanha aí mais de 160 centenários, incluindo 20 supercentenários, que são pessoas até... Deixa eu ver o que é o supercentenário exatamente, já digo para vocês. Mas, entre os participantes ali, teve a irmã Iná, que foi reconhecida como a pessoa mais longeva do mundo. E ela morreu em abril do ano passado, aos 116 anos. Tomás, 116. Será que super centenário é quem tem mais de 110 anos? Provavelmente, porque o grupo desses estudados, pelo estudo da USP, também teve 2 homens mais longevos do mundo, que um morreu em novembro do ano passado aos 112 e o outro está vivo, com 113 anos. Deixa eu ver aqui o supercentenário. Isso mesmo, a designação atribuída a uma pessoa que atinge a faixa de idade a partir de 110 anos de idade. É um marco, né, de longevidade extrema, evidentemente, que é alcançado por pouquíssimos humanos. Você vê que é engraçado, porque antigamente uma pessoa de meia idade, a crise da meia idade era nos 40.
Quer dizer, então, que você viveria até uns 80. A gente vai retomar agora o contato com o Paulo Camis. A crise da meia-idade pode ser daqui a um tempo, quando você chegar a 50 anos. Pode ser, a meia-idade, acho que é meio isso, né? O doutor Paulo Camis, geriatra, professor da USP, voltou aqui a conversar com a gente. Você falava, então, sobre algumas características do Brasil, e eu falava aqui para o Tomás, doutor, que eu fiquei impressionada em saber que o Brasil é um lugar com muitos super centenários, né? Exatamente, é interessantíssimo esse estudo, não sei até onde vocês ouviram, mas e esses supercentenários não necessariamente tiveram acesso ao sistema de saúde que essas pessoas supercentenárias em outros centros tiveram, porque a gente está se comparando com países ultradesenvolvidos, né? Então, frequentemente, alguns deles estão até com sobrepeso, com outras questões aí, e muitos deles estão super saudáveis, né? Então, chegar na idade de um supercentenário, que eles têm mais de 110 anos, já é difícil. Você ter uma, digamos assim, superioridade numérica entre os homens nessa população é sensacional para o Brasil. A gente tinha que ser bom em alguma coisa, né? Olha só, o brasileiro ainda vai ser estudado. Muito, muito, muito. Sensacional. Com certeza, com certeza. Agora, doutor, saindo um pouquinho, né, dessa pesquisa, e depois a gente volta com ela, mas uma curiosidade que eu tenho. O senhor tem quantos anos, doutor? Por favor. Eu tenho 44. Então, quer dizer, já está trabalhando aí, pelo menos... Uma avó viva. Tem uma avó viva com 98. Ó, que maravilha. Que está em Terona. Um beijo para minha avó, Dona Zilda. Beijo, Dona Zilda, que bênção, coisa boa. Um beijão, muita saúde para Dona Zilda. A minha pergunta é pela seguinte razão. 44, imagino que o senhor tem aí pelo... Senhor, você, mais jovem do que eu, tenha mais de 20 anos ou quase 20 anos já trabalhando como médico geriatra. Nesse período... 20 de formado. Nesse período já mudou alguma coisa? Por exemplo, no seu consultório você percebe uma mudança na idade dos pacientes? Alguma mudança na característica desses pacientes? Ou é um período muito curto para você enxergar alguma diferença? Não, você percebe. As pessoas estão chegando cada vez mais lá, tá? E estão chegando melhores. Eu tive a oportunidade de morar um período no Japão, onde tem muitos idosos, a maior proporção de idosos é no Japão. E quando você vai, por exemplo, num transporte público no final de semana, a gente está falando de 1% das pessoas pegando ônibus acima de 80 anos. Não é brincadeira. E isso quando eu morei lá há 15 anos atrás. Então, a gente está chegando lá, mas você tem que ter uma consciência populacional, um trabalho de educação que leva tempo, porque lá no Japão ou em outros países longevos em termos de proporção, a consciência até do motorista de ônibus é diferente. A forma como ele pisa no freio do ônibus é diferente, porque ele sabe que a carga que ele está levando lá é totalmente vulnerável. Então você cria toda uma cultura populacional que faz também com que cheguem em maior quantidade lá. Mas esse grupo seleto de supercentenários a gente se destacou. Isso que é interessante, né? Então, hoje você tem muitos idosos, respondendo até mais um pouco a sua pergunta, você tem muitos idosos, mas você não vê tanto eles andando por aí na rua no Brasil. Porque o sistema, não vou nem chamar sistema de saúde, mas o sistema social não contempla bem essas pessoas, não inclui bem essas pessoas. Antigamente você não tinha vaga para idoso, agora você já tem, mas ainda é pouco, né? Então tem algum trabalho de educação aí que as pessoas precisam ter, né? Até de conservação das calçadas, a forma como as pessoas dirigem, a forma como se respeita essa população. Isso aí a gente ainda infelizmente está atrás dos países desenvolvidos. Com certeza. Bom, doutor, a gente falava aqui, enquanto você estava tentando restabelecer, a gente falava um pouco sobre a pesquisa, que mostrou que realmente essa mistura, né, essa miscigenação dos brasileiros faz com que vivamos mais. Agora eu queria uma resposta prática do seguinte: como que a gente pode, então, garantir que não só possamos viver mais, mas melhor? Porque também, às vezes, ninguém quer viver aos 100 anos se for para você estar ali mal, né? A gente quer estar bem, realmente. Eu tenho 40 e eu já comecei a fazer algumas coisas, por exemplo, com o cérebro. Eu já comecei a me cuidar desde já para poder estar com 100 anos bem. Até porque não tenho filhos, então não vou ter quem cuide de mim, vou ter que me virar. Então, doutor, dicas práticas para quem quer viver mais e melhor. Então vamos lá, Mayara. A pergunta foi perfeita. 1 milhão. Tá?
Então, a primeira coisa que a gente... eu vou falar de coisas gerais, obviamente, né? Individualmente, a gente chega lá no consultório para quem procura, mas de uma maneira populacional, as coisas que eu posso falar são sobre envelhecimento saudável, tá? Então, fuja daquela... A primeira coisa é fugir dessas pessoas que preconizam o anti-envelhecimento, tá? Porque isso não existe. Anti-envelhecimento. Você conhece alguém que não esteja envelhecendo? Nem quem preconiza isso está envelhecendo. Então, assim, já risca da sua lista. Milagre não existe, tá? Então, primeira coisa. Aí, pilares do envelhecimento saudável: atividade física regular, alimentação saudável, uma inserção social, né? Quem é que dá importância para o papel que tem na sociedade, ou ter amigos, ou ter um bom relacionamento familiar? Quantas vezes você foi no médico e te perguntaram sobre isso? Fundamental. Tá? Um sono de qualidade e, por fim, cuidado com as doenças crônicas, que infelizmente é o que se preocupa a maior parte dos meus colegas médicos, mas essas doenças crônicas, a maior parte das vezes elas vão aparecer, elas vão aflorar quando esses pilares anteriores falharam. Com certeza, a gente já falou de pressão alta, diabetes, né, Tomás? Sem dúvida, sem dúvida. Muito Exatamente. bem. Muito bem. Agora, só para fechar, doutor, a gente tem pouco tempo aqui, temos que ir para o noticiário local. Qual que é a grande notícia dessa pesquisa que, de uma certa maneira, te encantou também e que surpreendeu a todos nós? Perfeito. Vamos usar a força do Brasil em termos de miscigenação. Tá? Essa é a nossa força. O brasileiro pode ser uma raça única daqui algumas gerações, digamos assim, e vai ser uma raça muito forte. Por quê? Porque aqui a gente se mistura muito bem. Então, você pode falar, mas tem outros países que receberam imigração, como os Estados Unidos, mas eu não vejo tanto essa miscigenação lá como aqui. E na Europa você tem os grupos lá isolados, os seus países próprios, suas etnias próprias. No Brasil, isso é a nossa força. E olha só, né, eu sou casado com uma oriental, para dar de exemplo, né? As minhas filhas já são mestiças, já são miscigenadas, e o que vai sair dos meus netos? Né? Então, vão ser uma raça aí, vou chamar do quê? Né? A gente fica perguntando para as pessoas, você tem origem o quê? Tem origem assim, assado? Não importa, daqui a pouco é todo mundo brasileiro. E isso vai ser a nossa força. E daqui a pouco vão vir estudar os brasileiros também, né, para descobrir essa fórmula. Mas o estudo da USP já deu uma boa ideia do que é a fórmula de viver mais, e agora precisamos viver melhor. Quero muito agradecer ao Dr. Paulo Camis, médico geriatra, professor da USP, que falou com a gente sobre esse estudo que mostra que os brasileiros estão vivendo mais justamente por causa da miscigenação de raças, de nacionalidades, e isso é muito legal. Doutor, obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos. E olha só, o Rafael do Rio de Janeiro falou que ele perguntou, queria saber, não vai dar tempo de responder, mas ele falou que a bisavó dele passou dos 105 e ele quer saber se ele tem mais tendência a passar dos 100. Pelo que eu sei, sim, viu, Rafael? E olha que legal, né? A avó dele viveu até os 105 anos. Muito bacana. O nome dela era Elisa, de Brasília. Obrigada, Rafael, pela sua mensagem também. Mas essa é a tendência. A família vive mais. O doutor está aqui ainda no retorno. Não sei se ele está nos ouvindo. Doutor, quem tem aí uma bisavó que passou dos 105, tem tendência a viver mais de 100? É genético? Pode ser? Olha, não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque você tem uma avó, mas você tem as outras 3, né? Então, assim, depende de como você herdou esse gene. Você tem uma tendência, claro, mas como é que foram os seus outros avós, né? Não adianta ter uma avó que chegou em 105 e outro morreu com 40. Então, enfim, é uma combinação de fatores para isolar numa coisa só. Mas esperamos que você tenha herdado essa genética protetora da sua avó, sim. Né? Tô torcendo aqui para todos chegarem com mais e melhor idade. Né? Perfeito. Melhor qualidade. Assim. Obrigado, doutor.